Isaías 9, versículo 6 diz assim: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus, e o seu nome... Príncipe da paz. Para aqueles mais antigos como eu, né, que decoraram a eternidade da paz. Glória a Deus. O tema que nós vamos usar hoje é o haja paz. A paz, aquela paz que todos nós buscamos. Quem aqui não busca paz? Eu busco paz. Há alguns anos atrás, eu lembro que falando em paz, eu vivia uma agitação, onde eu trabalhava, que tinha dia que eu chegava em casa, e eu parava o carro na garagem, eu estacionava o carro, desligava e ficava uns 5 minutos, ainda antes de entrar em casa, para poder ter paz, para poder a agitação se acalmar, para as coisas se acalmar, porque a gente sempre está buscando paz. Paz é o que todo mundo deseja, principalmente quando nós estamos vivendo um colapso, a vida, quando a vida está num colapso, né? E nós vamos ver que o mundo, a vida, as coisas estão sempre agitadas. Por favor, alguém desliga aqui, porque senão eu vou ter um negócio, porque o negócio está piscando, eu vou ter labirintite, sei lá, eu vou desmaiar. Não olha. Ai, meu Deus, o mundo pede por paz, eu também peço por paz. Paz, 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 paz. Está difícil do milagre acontecer. Aí, e houve paz. Vamos então retomar aqui, irmãos. Isaías ele está profetizando num cenário onde as coisas estão complicadas. Olha só, nós vamos ver que ele está num país, imagina a situação dele e imagine você vivendo num país que você ama, numa terra que você ama, que você se desgasta por aquela terra. Você é apaixonado pelo seu país, só que agora você vê o seu país sendo dividido, você vê o seu país sendo destruído, sendo invadido por lideranças corruptas, ameaçados por potências internacionais e à beira do colapso. Olha que coisa interessante. Imagine que a maioria dos líderes da nação estão paralisados por seu mau caráter, por indecisão e alianças internacionais imprudentes. A nação vai se perecendo, está todo mundo corrompido. E aí se você pensa que eu estou falando do Brasil, se enganou, não estou falando do Brasil. Estou falando lá de Judá, estou falando lá de Jerusalém. É esse o cenário que Isaías está vivendo. Nós vamos ver que as condições políticas e culturais de Jerusalém, lá no século 8 a.C., foram moldadas por estas mesmas preocupações que acabei de citar. E Isaías ele está prevendo algumas coisas que estão acontecendo, e este cenário ele acaba fornecendo um pano de fundo para a profecia de Isaías 6. É nesse contexto, é neste cenário de total preocupação, de talvez total desesperança, que Deus usa a boca do profeta para trazer a esperança. Ele vai dizer em 700 anos antes do fato acontecer, que a esperança, que a paz viria, que a paz reinaria, que a paz chegaria. E é isso que nós vamos ver então, a paz chegando, a paz que traria restauração para a sua nação. E não somente para a sua nação, mas a paz que traria restauração para todo o mundo. Volto a dizer, todos querem paz, todos desejam paz, nós também desejamos. Então nós vamos ver então agora se passarem 700 anos e a paz chega ao mundo. 700 anos depois que o profeta anunciou, a profecia se cumpriu. A profecia chega ao seu fim e o menino nasce. A paz chega a este mundo, talvez não da forma que se esperava, numa forma política, mas a paz chegou a este mundo
na forma anunciada, na forma humana, num pequeno menino. O Natal também nos lembra a chegada da paz na terra. Nós pensamos no nascimento de Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor, mas Jesus, como diz lá em Efésios 2,14, Jesus é a nossa paz. A nossa paz chegou a este mundo. E como a Renata leu aqui no início do culto, a paz foi anunciada lá no nascimento de Jesus, quando os anjos chegam, né, e anunciam paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Paz na terra aos homens a quem Ele ama. Paz na terra aos homens, aqueles que vão herdar a salvação, aqueles que vão viver. O menino trouxe paz, como acabei de dizer, Ele é a própria personificação da paz. A profecia se cumpre, o menino nasce, e esse menino tem nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, a paz em pessoa. A nossa paz tem nome. Muitos procuram paz em uma série de coisas, em uma série de lugares, de uma série de formas, mas a verdadeira paz nós só encontramos em Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem paz, pois Ele é a nossa paz. Então nós vamos analisar um pouquinho sobre as qualificações ou as especificações, as especialidades deste menino que nos nasceu. Olha que coisa linda. Nós vamos ver o seu currículo. Olha que currículo lindo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quanta competência, quanta coisa boa, e que nós podemos desfrutar disso aqui. Maravilhoso conselheiro. O significado deste título pode parecer um pouco obscuro para o público moderno. E por que pode parecer um pouco obscuro para nós hoje? Porque hoje em dia, muitos querem paz, mas poucos querem conselhos. Já pararam para pensar nisso? Nós vivemos num cenário onde todo mundo sabe tudo. E se não souber, vão se informar no Google ou no chat GPT. As coisas estão tão complicadas que ninguém busca mais conselhos, porque ninguém quer mais relacionamento. O pessoal, a humanidade hoje vive uma vida artificial. As coisas são tão artificiais que até a inteligência é artificial. Já pararam para pensar nisso? Até a inteligência artificial. Note, eu não estou falando que a inteligência artificial é ruim ou é burra. Não, a inteligência artificial ela é inteligente. E por que ela é inteligente? Porque ela é moldada, ela é fabricada, ela foi criada e é alimentada pelo ser humano. O que acontece é que o ser humano prefere depositar todo o seu conhecimento numa ferramenta, numa máquina, para que todos possam usar aquela máquina, mas não vem até mim. Está com alguma dúvida? Vai lá na internet. Mas não foi falar comigo, não. Nós não fomos criados para vivermos assim. Fomos criados para relacionar, para termos relacionamentos. O Senhor nos criou para isso. E é interessante que buscar conselhos faz-nos mais forte. Buscarmos conselhos faz-nos mais inteligentes. Principalmente quando buscamos conselhos com os mais velhos, com os mais experientes. Bom, Provérbios 13:13 vai dizer, né? Que quem despreza os bons conselhos acabará mal. Isso é fato. Nós temos um exemplo na Bíblia, em 1 Reis, lá com Roboão. Roboão, ele vai buscar conselho com seus amigos, esquecendo e desprezando os mais velhos, e o reinado do seu pai, né, o reinado de Salomão, o reinado herdado de Davi, herdado de Saul, promessa do Senhor, o reino acaba sendo dividido. Precisamos entender que na multidão de conselhos há sabedoria. Por isso que temos aprendido na nossa vida sempre, antes de tomarmos decisão, antes de tomarmos qualquer tipo de decisão, termos sempre alguém para conversar antes, de preferência um colegiado. Muitas decisões que eu tomo na minha vida, pessoal, converso com a Renata, falo com meus pais. Aqui na igreja nós temos alguns irmãos de confiança para decidirmos algumas coisas e assim vai. Nós não podemos caminhar sozinhos, nós não podemos ter relacionamentos artificiais. Nós precisamos ter coisas concretas, corretas e maravilhosas. E em Jesus nós encontramos os conselhos corretos. Em Jesus nós encontramos orientações corretas, pois Ele é o nosso maravilhoso conselheiro.
Jesus, nós não encontramos apenas informações simples, mas nós encontramos orientações práticas que mudam as nossas vidas. E é interessante que nós vamos ver que o termo maravilhoso conselheiro envolve maestria de sabedoria. Maravilhoso conselheiro envolve todo o conhecimento, toda a sabedoria, tudo que é criado, tudo que é inventado, tudo que é gerado, tudo, o tudo do tudo se encontra na sabedoria em Deus. E é interessante que em Romanos 11:33 nós vamos ver a definição lá no Novo Testamento do que é o maravilhoso conselheiro. Olha que maravilha isso. Paulo está dizendo assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória para todos sempre. Amém. Essa é a definição mais linda e mais clara do maravilhoso conselheiro. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ele é a personificação do conhecimento, ele é a personificação da sabedoria. Jesus é o princípio de todas as coisas, ele é o iniciador e ele é também o consumador da nossa fé. Ele é o maravilhoso conselheiro em pessoa. Ele é a fonte de toda a informação que precisamos. É dele, queridos, a opinião que mais importa nas nossas vidas. Às vezes nós nos preocupamos com tantas outras opiniões, mas nos esquecemos de nos preocupar com a opinião do próprio Mestre Jesus. É a opinião dele que nos importa. E se nós queremos paz, precisamos ouvir os conselhos de Jesus. Amém? Uma outra especialidade desse pequeno menino que nasceu é que ele é, além de ser um maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte. Salmo 50, versículo 1 diz assim: o Senhor Deus, o poderoso, fala e convoca a terra, desde o nascente até o poente. Isso nos mostra como Deus, ele é forte, como Deus é poderoso e como ele sempre é Deus. Olha só, João 1 diz que Jesus é esse Deus. Aquele menino que nos nasceu 700 anos depois da promessa anunciada pelo profeta Isaías. Aquele menino, ele já era conhecido antes da fundação dos tempos. É interessante que nós vamos ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse Deus poderoso, criador, forte e invencível nas batalhas, que Davi tanto menciona, ele estava em Deus. Jesus estava com ele. Então Jesus é Deus, logo Jesus é o Deus forte. Jesus não é apenas o nosso conselheiro. Jesus é Deus presente. Isaías 7,14 vai dizer que ele é o Emanuel. E o Emanuel quer dizer Deus conosco. Aonde você está, na situação que você estiver passando, a provação que for, a luta que for, o menino que nasceu, ele está com você. Ele é Deus conosco, ele é Deus presente, ele não é Deus ausente. Muitas vezes estamos passando por situações, a gente passa um ano difícil, chora, sofre, e a gente pensa, né? Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de mim, Deus está ausente. Não, queridos, a palavra de Deus diz que ele é o Emanuel, Deus conosco em todos os tempos, em qualquer situação e em todas as batalhas. Ele está conosco. É aquele que podemos contar em todas as situações, porque ele nos garante. E ele está conosco sempre e nos garante o que mais? A vitória. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E é interessante que enquanto nós estivermos neste mundo, queridos, eu quero dizer para vocês, se estão dizendo que a vida é fácil, que a vida do crente é fácil, é um mar de rosas, eu quero desconstruir esse pensamento. A gente vai, é claro, nós estamos a uma semana do ano novo, de um ano novo, novas experiências, novas histórias para serem escritas, novos projetos, novos desafios, aquela coisa, né? Eu vou ler a Bíblia inteira, vou ler 23 capítulos por semana, vou emagrecer, vou fazer jiu-jitsu, vou isso, vou aquilo.
muitos dos nossos planos, muitos dos nossos projetos, nós não vamos cumprir, por procrastinação mesmo, por relaxo. Mas alguns que falam, né, você vai ter o melhor ano da sua vida, 12 dias de jejum, 12 dias de oração para 12 meses de bênção, 12 meses de não sei o quê, olha, vai dar tudo certo na sua vida, é só vitória, a vida do crente é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Eu quero desconstruir isso. No mundo tereis aflições, no ano de 2024 nós teremos muitas bênçãos, nós teremos sim muitas vitórias, mas para cada vitória nós enfrentaremos algumas lutas. Teremos lutas, irmãos. Teremos, aliás, muitas lutas, teremos muitos desafios pela frente, mas nós estamos com o Senhor, e Ele nos garante a vitória, Ele é a nossa fortaleza. O Salmo 46 diz o quê? Que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade, socorro bem presente na hora da angústia. Então, na hora que você estiver mais aflito, na hora que você estiver mais angustiado, achando que não vai vencer, saiba que o Senhor está te dando a vitória, saiba que o Senhor está com você, saiba que Ele é o seu refúgio. Aconteça o que acontecer, o Natal nos faz lembrar que o menino que nos nasceu veio para nos fazer vitoriosos. Então, irmãos, não importa a luta, não importa a batalha, não importa o desafio, o Deus forte está conosco, o Emanuel está conosco e Ele nos dá a vitória. Romanos 8,35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, quais coisas? Acabei de dizer, provação, perseguição, luta, até morte. Mas em todas essas coisas, falta de emprego, falta de dinheiro, às vezes falta de saúde, falta de alguma coisa, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos vencedores em Cristo Jesus, aconteça o que acontecer. Se queremos paz, precisamos viver a experiência de ter Jesus, o Deus forte, por perto o tempo todo. Terceira característica, terceira especialização deste menino que nos nasceu. Ele é o Pai eterno, Ele é o Pai da eternidade. João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Aqui são palavras de Jesus. Eu e o Pai somos um. Ele demonstrou então que Ele também é o Pai da eternidade. E se nós voltarmos para João 1, nós vamos ver que Jesus é o Pai da eternidade. Por quê? Porque Jesus estava com o Pai desde a eternidade. No princípio Ele estava com Deus e Ele era Deus. O menino anunciado por Isaías já existia desde a eternidade, porque Ele é eterno e Ele é dono do tempo. Tudo que decidirmos, tudo que pensarmos, tudo que fizermos, sonharmos, Ele já sabe. Salmos 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não há outra coisa fora do ciclo. Deus é Deus, desde sempre. Deus olha lá para trás. Quando a gente olha para trás, Deus está lá. E Deus, imagina, é muito louco entender isso, porque Deus está aqui em cima olhando e Ele está vendo tudo. Ele está olhando lá atrás, Ele está olhando agora, Ele está olhando lá na frente, como se estivesse acontecendo tudo agora. Isso é uma coisa muito linda de imaginar como que Deus funciona. A gente não consegue acessar este pensamento. Como nós somos limitados. Celebrar o Natal, irmãos, é celebrar a nossa salvação e a nossa paz. Então, celebrar o nascimento de Jesus é entendermos também que Deus é eterno e que Ele tem um plano eterno para as nossas vidas. O projeto salvação foi planejado desde a eternidade, desde sempre. Lá em Pedro, 1 Pedro vai dizer isso, que o sangue do seu Filho Jesus Cristo foi derramado para a remissão dos nossos pecados desde antes da fundação do mundo. Olha só, desde a eternidade, o sangue de Cristo já havia sido derramado, já era fato que Ele ia morrer para se entregar em nós. E é interessante quando nós vemos falar sobre eternidade,
A eternidade de Deus, a presciência, a pré-existência, a autoexistência de Deus, são atributos que nos fazem entender um pouquinho de como Deus é. E aí eu preciso lembrá-lo dos nossos GCs. Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus e como tem sido gratificante aprendermos isso. Agora nós estaremos estudando o segundo livro, da série do Tozer, e aí nós vamos aprender um pouquinho sobre a autoexistência de Deus. O capítulo 2, a segunda aula, é sobre a eternidade de Deus. E olha que coisa interessante que nós vamos ver A.W. Tozer nos ensinar que os melhores léxicos, os dicionários do hebraico foram exaustivos para tentar explicar, mas não conseguem ser claro na explicação sobre a eternidade. Há muitos dos atributos de Deus que os dicionários, os eruditos, os pais da igreja, os mais bambambãs teólogos da história não conseguem explicar. A eternidade é um caso, a trindade é outra. Nós podemos ter alguns pequenos lapsos de entendimento, mas nunca o entenderemos por completo, como que é a trindade, como que é a eternidade de Deus, como é a sua presciência, a sua onipotência. É muito vago a gente apenas dizer assim, Deus é detentor de todo o poder, sim, mas como isso acontece? Vai chegar um dia que nós o entenderemos. Nós entenderemos o que é a eternidade de Deus, nós entenderemos o que é a trindade, nós entenderemos tudo a respeito do Senhor, quando nós chegarmos lá. Mas é interessante, como ele diz, como Tozer diz, que os dicionários eles se exauriram. O que é exaurir? É pegar como se pegasse uma toalha e torcesse assim até a última gota da palavra, da expressão, para poder dizer como se diz o significado de uma coisa, o significado de uma palavra lá no hebraico. E é interessante que nós vamos ver que quando o texto está dizendo de eternidade a eternidade tu és Deus, quer dizer que do ponto de fuga do passado ao ponto de fuga do futuro, tu és Deus. Ponto de fuga de quem? O que é isso? Sabe o que acontece? Quando a gente foge, é um ciclo. Quando nós estamos em busca de alguma coisa, quando nós estamos em busca de entendimento, nós estamos em busca num ponto de fuga no passado, e nós vamos parar no ponto de fuga do presente. Este é o ciclo que vai dizer que tudo começa e tudo termina em Deus. Ele é a eternidade. Ele passa pelo passado, presente e futuro, como a gente está passando aqui olhando para mim e para você, sem entender, mas Ele consegue saber lá atrás, e Ele já sabe o que vai acontecer no seu amanhã, Ele já sabe qual é o seu futuro, Ele já sabe tudo. Nós precisamos entender que tudo começa e tudo termina em Deus, porque Ele está fora do tempo. Aquele menino que nasceu, veio para viver e morrer por causa de mim e por você. Até aquele menino, ele estava fora do tempo, porque ele viveu por um pouco de tempo aqui, 33 aninhos. Mas ao morrer, depois de 3 dias, ele ressuscitou para provar para mim e para você, e para que o inferno todo pudesse ver que Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, que venceu a morte, e hoje está sentado lá no mais alto e sublime trono, esperando os seus filhos. A palavra de Deus diz lá em João 14, que Ele foi, subir ao céu para nos preparar lugar e estar nos aguardando. É Ele que vai ser o porteiro, é Jesus que estará lá na porta, lá na entrada, para nos receber. É Ele que vai estar dizendo, vinde benditos do meu Pai, para o gozo do seu Senhor. Olha que coisa maravilhosa. É Ele que estará lá para nos receber. Sabe por quê? Note que a entrada de uma casa, a entrada de uma empresa, a entrada de uma igreja, é o lugar mais importante. Pessoas sábias colocam as pessoas mais importantes, colocam as pessoas mais especializadas, colocam as pessoas mais excelentes para receber as pessoas. Isso denota importância. Por isso que eu gosto de receber as pessoas lá na minha casa. Quando eu vou abrir a porta, eu gosto de abrir a porta. Para mostrar para as pessoas que eu estou recepcionando, como eles são importantes para mim. Como eu estou alegre, como eu estou feliz em recebê-los. Por isso que eu gosto de estar ali na porta para receber os meus irmãos,
para mostrar para vocês como eu acho vocês importantes, como eu amo vocês, como eu respeito vocês, como eu quero estar junto com vocês. E é isso que Jesus vai fazer lá na porta. Ele vai reconhecer, olha, como é bom ter você aqui, Flávio. Como é bom ter você aqui, Enzo. Eu morri por você, sabe por quê? Porque você é importante. Família Abrace, Jesus morreu por cada um de nós aqui, e Ele vai receber vocês lá em cima e vai dizer assim, foi muito importante morrer por você. Eu tive prazer, no começo doeu um pouquinho, quando o cara lá deu aquele pregão na minha mão, doeu um pouquinho, mas eu tive a grande alegria de saber que você estará comigo lá no céu. Esse é o maior prazer de Jesus, é a alegria de Jesus, saber que nós estaremos junto com Ele. Foi por isso que este menino nasceu. Uma outra coisa importante de saber, que a eternidade de Jesus, Deus é eterno. Lá em Êxodo 33, quando Moisés tem um diálogo com Deus, quando Moisés quer saber mais de Deus, olha que coisa interessante, Deus diz para ele, eu sou o que sou. Mas como assim, eu sou? Irmãos, já pararam para pensar nisso? Que o eu sou é um nome próprio de Deus? O eu sou é o nome próprio de Deus. Porque Ele não é ou Ele foi. Se você perguntar para Deus hoje, Deus, quem o Senhor é? Ele vai dizer, eu sou. Há 500 mil anos atrás, quem Ele era? Eu sou. Daqui 1000 anos lá na frente, quando alguém perguntar para Deus, Deus, e aí? Eu sou. Porque Deus é, Deus não foi, Deus não será, Deus é. E nós vamos ver lá em João 8,58, Jesus dizendo o quê? Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Deus. Aquele menino que nos nasceu é Deus. É o Deus encarnado. É a forma humana de Deus se identificar com nós, humanos, pecadores. Aquele menino que nos nasceu foi um menino que veio se identificar conosco. Foi um menino que veio trazer de uma forma visível o nosso Deus, o grande eu sou. Jesus também faz parte da Trindade. Jesus é o eu sou. É o eu sou personificado para que através de Jesus nós possamos enxergar a Deus. De eternidade a eternidade nós temos paz, porque em Deus, em Jesus Cristo, nós vamos enxergar esta paz. Um outro ponto, Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Em todas as épocas as pessoas ansiaram e buscaram por paz. Sempre o ser humano está buscando por paz. Mas é até uma coisa esquisita dizer que sempre o ser humano está enfiado em alguma guerra, não é isso? Da guerra na Rússia, o Biden, está todo mundo lá. Mas os acordos de paz, sempre, nos acordos de paz que o homem assina, sempre haverá alguma coisa equivocada, sempre haverá algum problema. Sabe por quê? Porque a paz humana, ela não trata do maior de todos, o principal problema da humanidade, que é o pecado. Agora, a paz de Deus, a paz que tanto procuramos, a paz personificada, a paz que vem no menino que nasceu, é esta paz que trata o pecado. Por isso que é complicado, por isso que muitas vezes dói, por isso que muitas vezes a gente evita um pouquinho mais dessa paz, porque muitas vezes nós estamos nos deleitando satisfeitos no pecado. Nós precisamos então trabalhar para que a paz do Senhor resolva os pecados da nossa vida. Que a paz do Senhor resolva e remova o pecado do mundo. Que a paz do Senhor encha os nossos corações de uma maneira tal que nós não nos satisfaçamos mais em vivermos em pecado. Jesus nasceu sim para solucionar o problema dos nossos pecados. Aliás, para solucionar o problema do pecado da humanidade. Simplesmente não há paz na terra. Nunca houve e nunca haverá, enquanto o pecado não for removido. E aí nós vamos ver João 14, 27 dizer que Jesus, Ele nos dá da sua paz. João 14, 27, Jesus diz assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Então não tenha medo, não se preocupe, não fique atemorizado. Eu vou te dar uma paz diferente da paz que você imagina. Eu vou te dar uma paz diferente da paz
que você vê por aí. Eu vou te dar uma paz diferente da paz que o mundo vive por aí. E é interessante que o entendimento aqui nesse texto é o entendimento de uma herança. Jesus está nos dando a paz dele como herança. Aí nós vamos lembrar de Paulo, quando Paulo diz que nós somos herdeiros do Senhor. Somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros. E aí Jesus aqui vai nos dizer o quê? Eu vou dar de mim para você. Eu vou deixar a minha paz com você. Então Jesus, como príncipe da paz, ele veio a este mundo. E ele foi embora, foi para o céu, não é isso? Ele manda-nos o Espírito Santo, mas ele nos deixa a herança. Ele nos deixa a herança da sua paz. E para que nós possamos receber, ter direito a esta herança, é necessário que a gente remova tudo aquilo que tem sido caos nas nossas vidas. O pecado é o caos. O pecado impede-nos de ter paz. O pecado impede-nos de enxergarmos a Cristo. O pecado impede-nos de viver uma vida melhor, uma vida que agrade a Deus, uma vida que agrade ao Pai. E quando nós vivemos uma vida que agrade a Deus, quando nós vivemos uma vida que agrade ao Pai, uma vida íntegra, de cristão genuíno, nós viveremos em paz. Sabe por quê? Porque mesmo vivendo na catástrofe que o mundo vive, a paz que excede todo o entendimento estará conosco. Estará no nosso coração. Você vai ver um monte de coisa acontecendo, mas você vai estar sossegado. Vai ter um monte de coisa acontecendo, mas você vai estar em paz. É aquela história do Twister, né? do olho do furacão. O mundo está se acabando. Mas se você está no meio, no olho do furacão, você está em paz. É ali que Jesus está com você. Enquanto tudo está de ponta cabeça, você está vivendo em paz. Enquanto vivermos no caos que o mundo nos proporciona, em busca de uma paz falsa, nós nunca conseguiremos perceber e viver a paz que Jesus nos dá. E eu quero finalizar aqui, irmãos, dizendo algumas coisas muito importantes. Jesus nasceu, aquele menino nasceu para que pudéssemos ter paz, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ter salvação. Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu para nos dar salvação. A cruz, o sangue de Cristo, já havia sido anunciado desde antes da fundação do mundo. Mas nós precisamos de paz, nós queremos paz, nós necessitamos de paz. E a paz nós só encontramos em Jesus Cristo, aquele menino que nasceu. Antes da criação, Deus disse, haja cruz. Na criação, Ele disse, haja luz. E na encarnação, Ele diz para mim e para você, haja paz. Então, que nós possamos, irmãos, celebrar o nascimento de Jesus, que nos trouxe paz, que nos trouxe salvação e que nos trouxe vida eterna. Se é paz que nós queremos, nós a encontraremos em Jesus. E eu quero deixar essa palavra para você. Somente em Jesus encontraremos paz. Um Feliz Natal e que Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira sobrenatural. Haja paz no meio de nós. Preguemos a paz, preguemos Cristo, o Filho de Deus. Amém? Coloque-se em pé que eu quero orar por você.